do que de Shaw, e bastante de Kafka também. Ainda que Kafka, creio que é um escritor inferior a Shaw ou a Shasta, sobre um outro Borges, Borges que fugisse ao seu modelo, as respostas nos pareciam desconcertantes se não conhecessem bastante seu absenteísmo político. Perguntado o que faria um dia ao despertar, se um dia ao despertar descobrisse que havia nascido um outro Borges, que se preocupa com os problemas sociais, como a fome e a quantidade de seres que sofrem prisão por seus ideais, responde de pronto: não, não faria nada com ele. Isso é impossível que suceda. Em mim não pode haver Borges assim, nem no pior pesadelo. Não, esse não seria eu. Ao perguntar-lhe o entrevistador o que faria com esse novo Borges, vem a resposta: não, não leve em jogo. Um Borges assim não poderia existir. É um produto da imaginação. Meu destino é literário. Eu não me imagino pensando em outra coisa que não seja literatura. Por exemplo, não me imagino pensando em esporte. Finalmente vejamos sua atitude diante da morte, que ocorreu bem mais tarde. Para ele, ao contrário do que pensava. Borges, quando está Luía, e falemos agora da morte e sua morte. Claro que não, ao contrário. Como havia lhe dito e mais de uma vez, que sinto uma grande esperança por ela, uma grande esperança e alegria demais. Estamos falando da morte. Por que alegria? Porque com ela poderia recuperar a escuridão em toda a sua plenitude. A dos cegos é uma escuridão bastante precária. Às vezes me sinto triste, por diversos motivos. Porém, nesses casos, sempre me consolo, pensando que vou morrer logo. Tem um poema em meu último livro que digo por que me preocupo tanto, me preocupa tanto meu destino, se este destino já não tinha destino. Por que me importa tanto lo que me passa, sino lo que me passa que vá a deixar de passar? Com efeito, por que preocupar-me se tem uma grande esperança da morte? Como imagina a morte? Creio que a morte é total. Vou morrer de corpo e alma. 2 de maio de 1999. Bem, eu quis fazer um ensaio para os Osmos da minha morte, como seria ela. E é claro que há muita coisa a ocorrer
na morte de uma pessoa. Mas eu não desejaria morrer assim, nem de repente, nem com alguma demora. Tanto é bom que pensemos na vida. A vida, afinal de contas, embora uma coisa muito sofrida, a vida é muito risonha para certos personagens, principalmente personagens de, de show, por exemplo. Então, há várias maneiras de pensar na morte, ou pensar na vida. Eu sempre considerei. Quê? Sempre considerei a possibilidade de morrer cedo. Não sei por quê. Agora, já não tanto. A morte pouco me interessa. Olhar para quê? Mestre Paulo, encerrou? Sim, encerrei. Encerrou? Muito obrigado pela sua participação. Estamos muito felizes do senhor voltar à nossa sessão. Eu sei que o senhor teve adoentado, teve inclusive internado, mas saltou mais essa fogueira, veio falando em morte, mas aí sem entender a morte. Mas não é bom falar, não. Lembre o que dizia o nosso velho Joqueira, que não falava nem em hospital, não passava perto de hospital, de delegacia e de cemitério, para não ser lembrado. Então, vamos ficar com ele. Bom dia, professor Pedro da Silva Ribeiro. Em seguida, bom dia, professor Jonatas e professor... colegas acadêmicos. Ouvindo esse pronunciamento do Paulo e essa ordem sequencial de oradores, né, eu me sinto aqui uma espécie de São Boaventura perto de Tomás de Aquino. Não é muito bom isso, na famosa reunião do Vaticano. Aliás, não é do Vaticano, que ainda não havia Vaticano. Pois bem. Já marcamos? Também esse detalhe da preocupação com o prolongamento da vida daqueles que ultrapassam a casa dos 90, né? Casimiro de Abreu pensou a esse respeito, professor Paulo, quando ele diz: se eu tenho que morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir do taquaral no ramo cantar o sabiá. E você que é natural de regeneração já ouviu muito sabiá cantando em Laranjeira, sabe, possivelmente nenhum num coqueiro daqueles, como dizia Gonçalves Dias, né? Portanto, não vamos nos preocupar com o dia de amanhã e quando a nossa viagem termina. É inevitável, e o que é inevitável não se discute, né? Mas eu queria hoje fazer também uma pequena abordagem aí, porque na leitura da ata, o nosso amigo Fonseca Neto referiu-se à fundação da Universidade Federal do Piauí. É um trabalho aí do professor Benedito da Rocha Freitas Filho, que era secretário da Faculdade de Filosofia na fundação, junto com o professor Clemente, que era o diretor. E nesse trabalho ele fala da criação da Faculdade de Filosofia Católica de Filosofia do Piauí. E esquece um pequeno detalhe ali. Em verdade, a Faculdade Católica de Filosofia, ela foi fundada por Dom Avelar, não é? Após uma solicitação de um grupo de ex-universitários que se reuniram na Praça Pedro II. Eu posso nomeá-los todos porque eu tenho de memória. Eles estavam reunidos ali na Pedro II, dia de quinta, sábado e domingo, ficavam os rapazes reunidos depois que as namoradas iam para casa. Pois bem, quando a polícia tocava lá o aviso que era hora, soltava uma onça, não é isso? Todo mundo se lembra disso. Isto é, aqueles que viveram essa geração. Essa geração, esses mais novos aqui que tem por aí, o Itamar, por exemplo, não sabe nada disso. Pois bem, naquele tempo, ficavam os rapazes ali a conversar e nós estávamos, eu,
Roger Rego de Carvalho, Humberto Machado Coelho, Jesus Elias Tágira e Luiz Ayrton Santos. Vocês conhecem todos. Pois bem, quando chega o último, Raimundo Uol Ferraz. Uol disse, eu solicitei uma audiência a Dom Avelar amanhã e eu gostaria que vocês me acompanhassem. Nós nem sequer perguntamos na hora o que era. Aí todo mundo concordou. Quando foi no horário marcado, estavam todos lá no Palácio de Dom Avelar. Quando o Uol despachou aqui para nós, eu vou pedir a Dom Avelar para fundar uma faculdade de filosofia no Piauí. Foi a partir desse momento que nós ficamos realmente sabendo qual era o motivo da reunião com Dom Avelar. Dom Avelar nos conhecia porque havia na Faculdade de Direito a famosa Páscoa dos acadêmicos, né? Aqueles hereges todos levados pelas moças, namoradas, amigas, colegas. Naquele dia ninguém faltava essa Páscoa, que era monumental. E Dom Avelar presidia, e ele celebrava a missa, e depois ia à faculdade, porque lá havia um lanche que as meninas preparavam, né, com a Marina, que era cuidava desse assunto, do problema do chocolate. E ele fazia questão de ver os bolos. Então, ele nos conhecia nominalmente, todos os que estavam ali. Quando nós chegamos, o Uol disse, ele perguntou, afinal de contas, o que era que nós queríamos. Aí o Uol se levantou e disse, nós vimos pedir ao senhor que funde uma faculdade de filosofia no Piauí. Aí ele disse, por que você está fazendo essa proposta? Ele disse, porque nós não temos professores habilitados para as cadeiras, digamos, com a qualificação profissional necessária. Ele diz, o que é que você quer dizer com isso? Ele diz, olha, por exemplo, os professores de física e de química do Liceu, que é o melhor colégio da cidade, são médicos. E assim acontecia com outras cadeiras do colégio, não é isso? Então, ele disse, eu já havia pensado a respeito, mas nunca imaginei, olha a expressão do Avelar, parece que eu estou vendo, que um grupo de jovens me desse essa lição. Fiquem despreocupados, eu tratarei disso. O professor Paulo Nunes aqui é testemunha, ele sabe que ele imediatamente reuniu uma equipe, né, Clemente, se eu não me engano, o menino, o professor Wilson Brandão, Cláudio Ferreira, o próprio professor Paulo participou disso. E no ano seguinte, eu trabalhava no IBGE, nesse tempo, estava à porta do IBGE na hora do lanche, quando o Cláudio Ferreira passa. E diz assim, olha, Pedro, vai ao Colégio das Freiras e faz a tua inscrição para o vestibular. Isso era em fevereiro. Pois bem, eu digo, vestibular de quê? Diz, de filosofia, rapaz, não foram vocês que pediram? Pois o Dom Avelar conseguiu e finalmente nós fomos lá. E fizemos o vestibular. Isso foi na quarta-feira, no domingo já foram as provas. Que aconteceu o famoso episódio do vestibular que muita gente sabe, mas não sabe a origem. O professor Celso Barros, junto com o professor Paulo Nunes, elaboraram a prova de português e mantinham um texto, uma oração, que era para ser dividida, para dividir o texto em orações. Aquela história dos conectivos, a gente nem se lembra mais disso, né? Pois bem, e então, um dos candidatos era o padre José Luiz Cortez, que tinha uma fila imensa atrás dele, a começar pelo Carlos Said. E lá do outro lado, adiante, tinha o Jesus Tágia com outra fila. Daí a pouco o Carlos Said vira-se para o padre Zé Luiz e disse, Padre Zé Luiz, naquela fila ali do Jesus Tágia, o texto está dividido em 6 orações, e o senhor colocou apenas 5. Afinal de contas, são 5 ou 6? E o padre Zé Luiz deu a resposta ao Carlos Said, que é muito conhecida de todos nós no Piauí. Ele disse, meu filho, vá por mim e você entra no reino dos céus. E, na verdade, eram 5 orações mesmo, né? Então, o nosso lado de cá, que acompanhou o padre Zé Luiz, que ninguém se preocupou de fazer divisão de oração, nem de coisa nenhuma, né? Foi a turma que saiu melhor, né? Então, fundada a Faculdade de Filosofia, ela passou a funcionar naquele colégio João Gaioso, né? Era de X com o colégio diocesano. E depois veio a universidade, veio tudo isso com a aglutinação, a reunião das diversas faculdades que já havia.
Mas no livro do Benedito Freitas, Boal Ferraz e Roger Rego de Carvalho, nem ninguém aparece. E eu acho que também nos anais aí da nossa Universidade Federal, ninguém sabe disso, né? Isso é ignorado totalmente. No entanto, o berço daquela faculdade foi essa iniciativa do professor Boal Ferraz, que nesse tempo ainda nem sequer era professor. Nós começaríamos a dar aula em 1960, depois que terminamos a Faculdade de Filosofia. Eu fui lecionado no Liceu, depois o Paulo me levou ao Petrônio para ser diretor do Olímpio de Aguiar, e o Alferraz era professor da Escola Normal. Foi esse o começo. Eu queria lembrar esse episódio, porque, afinal de contas, isso é histórico, e é totalmente esquecido, esquecido não, ignorado, que é pior, né? Do que esquecido. Esquecido é quando o fato não é importante e ninguém se lembra, não é isso? Então, eu não queria me alongar mais, né, porque hoje eu estou aqui para ouvir e também para lembrar os Osmo que seguir toda vez o professor Paulo Nunes, vir logo depois dele, não é nada bom para o morador que vem do que o acompanha, não é isso? Mas isso tem solução. Eu estou esperando agora a chegada do professor Celso Barros, que ainda não apareceu, mas eu tenho certeza que já foi convidado, não? Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, professor Pedro Ribeiro, pela sua participação e por esse depoimento que traz, depoimento histórico que traz a nossa sessão de hoje da Academia Piauiense de Letras. Eu até sugiro que o senhor aproveite a quarentena aí e bote essa história num papel, naturalmente, alongando, dando mais detalhes, para que as novas gerações possam ter esses meandros da criação do nosso ensino universitário, sobretudo da nossa querida Pafi. Pafi. Eu passo a palavra agora, com muito prazer, ao acadêmico Francisco Miguel de Moura e a seguir o professor Jonatas Nunes. Vamos lembrar aí dos 3 minutos. O poeta está com o microfone desligado, poeta. Precisa ligar o microfone, poeta. Estão ouvindo? Ótimo, pode falar. Ótimo. Bom dia, presidente Zósimo, bom dia a todos os confrades presentes e os não presentes, e as confreiras presentes e não presentes. Eu gostaria de dizer que fiquei impressionado ao ler lá no WhatsApp um pequeno depoimento do professor Jonatas Nunes, que é aterrorizante, né? Aí eu me lembrei, eu digo, bom, hoje, como eu não tinha muita coisa para falar, eu digo, vou conclamar para o professor Jonatas, que ainda é tempo de ele escrever essas memórias tão importantes, porque da sua vida antes de militar, de criança, de rapaz, e depois de militar, que são muito importantes. Por quê? Porque aquilo que a gente não escreveu é difícil, fica na memória de alguns, e quando aqueles alguns morrem, acabou-se. E quando a gente escreveu e colocou em livro, o livro fica muito mais tempo, né? Essa é uma das coisas que eu queria dizer inicialmente. A outra é que meus livros de maior sucesso foram uma biografia do meu pai, Miguel Borges de Moura, Miguel Guarani, mestre violeiro, e O Menino Quase Perdido. Por quê? Porque esses trabalhos, a professora Cristiane Pinheiro, que é picoense, mora em Picos, é professora da universidade lá em Picos, fez a sua tese, uma excelente tese de doutorado para a educação, justamente baseada nesses 2 livros. Isso me conforta muito a gente saber que alguma coisa está sendo, alguma coisa não está sendo perdida, alguma coisa fica, né?
E, e, também, eu quero dizer que eu já não tenho mais tempo para escrever, mas acho que esses foram os 2 livros que tiveram o maior número de leitores. Eu agradeço a todos eles, sei que muitos eram por causa do parentesco, outros não, principalmente o de meu pai, que esgotou-se dentro de 6 meses, só fiz 3 lançamentos, um em Picos, outro em Francisco Santos e outro em Santo Antônio de Lisboa, e esgotou-se. O resto os parentes foram pedindo o livro, parentes, amigos, etc., conhecidos de meu pai, etc., etc. Então, aí eu passando aqui para o Zósimo, eu gostaria de que ele me fizesse um meio, arranjasse um meio de chegar ao seu livro, de seu, governo de seu, né, a mim. Porque, inclusive, o doutor Liceu, como eu já falei para ele, foi meu médico quando eu cheguei em Teresina. E referindo ainda à minha Faculdade Católica de Filosofia do Piauí, que eu fui um dos alunos dela, mais tarde do que o que foi falado aí, do início. Eu cheguei em Teresina em 1964, e lá eu tive excelentes professores, excelentes colegas. Realmente foi uma coisa muito boa que eu fiz, foi me matricular na Faculdade Católica de Filosofia do Piauí. Lá eu aprendi mais ainda, muita coisa com os padres, no meu tempo, a maioria dos meus professores eram padres e italianos, uns, outros não, e aprendi a ler a Bíblia, essa Bíblia que eu passei durante toda esta pandemia até agora, lendo, relendo e repensando minha vida e a vida dos meus familiares, as pessoas com quem convivo. A Bíblia é um dos livros, não, é o livro mais importante do mundo, mais lido do mundo, e onde tem a maior sabedoria do mundo, que ninguém consegue desmentir isso até hoje. Li muitos outros livros que escreveram sobre Jesus, a vida de Jesus, Rino Salgado, não sei mais quem, mas não encontrei nenhum que dissesse mais do que diz a Bíblia. E é isso que eu queria dizer hoje, e muito obrigado. Muito obrigado, poeta Francisco Miguel de Moura, pela sua participação, pela evocação que faz aos seus livros, às suas 2 obras, e também essa da Bíblia. E muito oportuno, porque estamos no mês da Bíblia. Setembro é o mês da Bíblia, e é um documento de fé, mas é também um documento de história, de literatura, enfim, é um documento completo que todos devemos ter acesso. Inclusive, os escritores ateus não dispensavam a Bíblia, nem dispensam a cabeceira da Câmara. Isso. E como você passou também, poeta, pela FAFI, na palavra aí do nosso querido Pedro da Silva Ribeiro, os que passaram pela FAFI vão para o céu. Eu vou convidar para fazer uso da palavra o professor Jonatas Nunes, e a seguir, se a professora Fides quiser, não está inscrita, mas se ela quiser fazer uso, também fará em seguida. A partir daí, vamos para a ordem de inscrição. Já está inscrito aqui o nosso querido doutor Itamar. Professor Jonatas, bom dia. Os colegas acadêmicos, deixando de lado o entusiasmo que sempre tive por nossas reuniões virtuais, mas cada vez mais me sinto fascinado pela oportunidade ímpar que a gente tem de ver tantos comentários de sabor literário, de sabor histórico, feitos pelos nossos acadêmicos nas reuniões. E eu, então, gostaria aqui de dizer, de mencionar um aspecto que está passando assim um pouco ao largo
essa é uma oportunidade na qual gostaria de ver vários acadêmicos nossos. Essa é uma oportunidade ímpar. Acadêmicos como Alcenor Candeira, que há tempos não vejo. O acadêmico Ribamar Garcia. O acadêmico Álvaro Pacheco. E até mesmo aqui de Teresina. Faz semanas e semanas que eu não tenho a oportunidade de ver e de ouvir alguns acadêmicos nossos, como Humberto Martins, Humberto Guimarães, o próprio Magno Pires, já faz algumas semanas que eu não vejo. O que eu entendo, talvez há que haver alguma motivação para esses nossos colegas acadêmicos. Eu não saberia dizer como, mas sinto que alguma coisa deva ser feita para motivá-los. A vida é uma motivação, uma necessidade. Este comentário que faço é decorrente da satisfação que sinto de ouvir aqueles que aqui se encontram. E fico me perguntando, e os que estão fora? Como motivá-los? Sei, eu não saberia dizer como. Tive o prazer de ouvir e ver aqui hoje um comentário forte, profundo, do nosso acadêmico Paulo Nunes. Comentário que me leva aos idos 60, aqui em Teresina, do acadêmico Pedro Ribeiro. E aproveito para agradecer aqui a menção ao meu nome do acadêmico Chico Miguel, aludindo o nosso grupo de WhatsApp, é importantíssimo na vida de cada um de nós. Então, eu gostaria de aproveitar aqui hoje. Eu, na verdade, tinha um outro comentário. Eu morei 10 anos no Rio de Janeiro. Tudo que acontece no Rio, de alguma forma, eu sinto como se repercutisse em mim. Que vi. Eu sou testemunha ocular, de certa forma. Me lembro que, na época, quando eu morava no Rio, ainda na década de 70, 60, já havia tantas coisas, assim, pouco agradáveis, algumas repugnantes, que naquela época eu já dizia comigo, disse, rapaz, o Rio de Janeiro parece que está ficando assim, mais ou menos, dividido em 3 pedaços. 1/3 da população tem aquele senso de probidade, de honradez pessoal, de que vale a pena na vida ter caráter. Um outro terço que não tem nada com a bandidagem, mas já aceita uma espécie de uma pequena traquinagem. 1/3 da população do Rio de Janeiro parece que já acha que um pulozinho aqui, outro pulo ali, é normal da vida, já assina trambicagem. E o outro terço envolvido, não só a pessoa, mas a própria família, o avô, o filho, o neto, envolvido na clandestinidade criminosa. E hoje, quando eu noto as coisas adquirirem aspectos extremamente repugnantes, como esse da semana passada, em que um prefeito do Rio de Janeiro, envolvido até o gogó, com todo tipo de trambicagem da mais criminosa possível, telefona para a casa do seu operador
às primeiras horas da manhã, e quem atende é o delegado que já estava lá dentro, cumprindo seu dever. Cumprindo seu dever. Eu fico matutando onde vai parar o Rio de Janeiro. Onde vai parar o Rio de Janeiro? Eu vejo, eu fui militar, estou há muitos anos fora da vida militar, eu tenho formação humanística, mas vejo que as coisas se encaminham lá para mais dia ou menos dia. Daqui a 2, 3, 5, 10 anos, não sei quando, haverá uma solução que vai provocar muito choro e ranger de dentes. Mas nós partimos lá para uma situação que a chamada turma da lei e da ordem será chamada. Mas chamada para não ter prazo para terminar. Porque quando se quer pôr a lei e a ordem em determinado lugar, não tem essa de você chegar lá, eu estou aqui para ficar um mês. Não. Então, esses comentários, meus caros acadêmicos, e fico aqui o lembrete para ver como motivar os nossos acadêmicos que não vieram ainda. Obrigado. Obrigado, professor Jonatas Nunes, pela sua participação, por essa preocupação que traz em relação à situação do Rio de Janeiro. Infelizmente, o Rio de Janeiro está nascendo em várias outras partes do Brasil, não nas suas belezas, mas nesse aspecto da falta de moral e da criminalidade. A professora Fides, eu estou com a imagem dela parada aqui, eu não sei se ela está ouvindo, está participando, se ela queria falar. Bom, então, se a professora Fides voltar e quiser falar, ela terá a palavra. Eu passo a palavra agora, pela ordem de inscrição. Primeiro falou a turma da Bossa Nova, aí a dinâmica é essa, fala a turma da Bossa Nova, falam as mulheres, e em seguida fala aí a Jovem Guarda. E abrindo aqui a sessão da Jovem Guarda, vamos pedir a palavra do nosso querido doutor Itamar. Pela ordem de inscrição. Doutor Itamar, terá se ausentado. Está ruim a internet, né, professor, aí? Então, doutor Felipe, em seguida o doutor Itamar volta a falar. Bom dia, presidente, bom dia a todos, especialmente a doutora Fides. Eu gostaria de comunicar que estou há muito tempo digitalizando meus documentos em papel e rasgando um papel que não precisaria guardar, naturalmente, guardando só aqueles que são documentos históricos. E, recentemente, descobri os originais de um livro que eu não publiquei na época, por algum motivo, mas que agora eu vou tratar disso, que reuniu os artigos, os trabalhos que eu publiquei de 1974 até 85, por aí assim, quando comecei a entrar na política. E este livro, que foi organizado pelo Ferrer Freitas, que tinha sido meu chefe de gabinete, foi revisado por ninguém menos do que o professor Arimatea Tito. E eu encontrei os originais com as anotações dele, Arimatea. Inclusive, fez a apresentação e me deu ontem, esses dias, uma satisfação muito grande de ter encontrado este documento histórico para mim, pelo apreço, pela amizade e admiração que eu tinha pelo nosso mestre Tito Filho. De modo que esse achado vai brevemente se tornar uma edição, eu vou cuidar de fazer a publicação. Se trata de análise do Piauí, de 1970 até meados de 80. Depois, quem quiser comparar com a década de hoje, 40, 50 anos depois. Era isso, presidente. Obrigado. Um abraço a todos.
Muito obrigado, professor Felipe Mendes, pela sua participação e também por essa boa nova, de uma coisa antiga, mas boa nova, que o senhor traz aqui para a nossa sessão. Professora Fides, foi restabelecido aí o som do seu microfone? Bom, a professora Fides deve retornar em instantes. Eu consulto se tem mais algum acadêmico, não estão mais inscritos, só o professor Itamar que saiu, acho que caiu a conexão dele. Por favor. Professor Fonseca Neto. Presidente, me inscreva, por favor. Presidente, me inscreva. Certo, professor. O senhor fala em seguida, vamos só ver aqui se a professora Fitz, que está com problema técnico, consegue falar agora. Em seguida, você faz uso da palavra. Professora Fitz, conseguiu retornar? Professor Fonseca, ative aí seu microfone enquanto a professora Fitz se prepara para voltar à sessão. Certo. O meu está ativado, né? Meu microfone. Está ouvindo, presidente? Estamos ouvindo, sim. Certo. Eu gostaria de fazer dois registros, dizendo que essa observação do acadêmico Pedro, nessa memória sobre a criação da FAFI, que é a criação da própria universidade, ele tem toda a razão. Dom Avelar é o grande líder mesmo e sinal da criação da UFP, né, que soube exatamente ouvir essas pessoas que naquele momento, né, o ajudariam nessa tarefa tão importante. Dom Avelar disse isso em vários depoimentos. Bem, é até muito interessante, muitíssimo valioso, acadêmico Pedro, esse seu depoimento aqui. Eu que já escrevi sobre esse assunto, pesquisando e tal. Sou Paulo, já publiquei sobre isso. E aqui vamos tratar brevemente de alguns desses aspectos. A segunda questão é sem sair da própria UF. Eu gostaria aqui de informar ao corpo acadêmico, né? Todo ele muito referenciado na nossa instituição, né? Quem não foi estudante dela foi ou é professor, que é o meu caso, o Jonatas, Felipe, Fides, Paulo Dones, Plínio e tal, os que estão aqui agora, né? Que a universidade, esta semana, por obra, como manda a lei do seu Conselho Superior, né, escolheu, indicou de uma lista com 3 nomes, a partir de uma consulta, né, o novo reitor da instituição, que é o professor doutor na área de informática, André Macedo. E como vice, o atual diretor do Centro de Ciências Humanas e Letras, que é o professor Carlos Saite Pereira de Andrade. Essa dupla havia sido eleita há um mês atrás, numa consulta, e o Conselho Universitário, que é quem elabora a lista, né, encaminhou a Brasília ontem para a escolha presidencial, né, como cabeça dessa lista, o professor André Macedo, que será um dos mais jovens reitores em sendo nomeado, que é o que todos nós esperamos, que é a presidência da República, né, escute a voz daqueles que, neste contexto, se fizeram a maioria, né, para dirigir a Universidade Federal do Piauí, dos 50 aos 54 anos dela. Queria deixar aqui esse registro, enquanto faço uma saudação a todos. Era isso, presidente. Muito obrigado, professor Fonseca, pela participação e por essas informações que traz a Academia Piauiense de Letras na sessão de hoje. Professora Fitz, vamos ver se agora a senhora consegue falar, se tecnicamente vai ser possível. Bom dia. Ok, presidente.
há 26 anos, quando entrei na academia, sempre isso me honrou bastante. E tenho aprendido muito nas nossas reuniões. Eu estive conversando com um grande amigo, que é da Academia Cearense de Letras, talvez. Eu disse, olha, a coisa nossa é enriquecedora, pelo menos para mim. Os pronunciamentos aqui, o que eu recebo de informações importantes, de outras experiências, sempre enriquece. Então, eu quero deixar a minha alegria de pessoa que muito incentivou tanto o ensino como o esporte aqui em Teresina. A época em que ele foi vereador, era todo ele incentivando nessa época não havia esses serviços sociais, não havia muita assistência por parte do município, as pessoas, e ele então, sempre contribuiu muito para aquela campanha nacional de escola da comunidade. Realmente, a Faculdade de Filosofia foi muito importante, e eu tenho a honra de ter também meu diploma, já então na Federal, mas logo que eu terminei o curso de Direito, eu fui me inscrever como aluno. Bom, a conexão da professora Fides caiu, mas deu para a gente entender o recado dela acerca da FAFI, acerca da importância de Dom Avelar, acerca da universidade e acerca desse assunto que foi trazido para a reunião de hoje pelo nosso professor Pedro da Silva Ribeiro. Deu para entender aí, houve meio entrecortada a fala dela, mas deu para a gente entender o recado. O professor Plínio está ali a postos, não pediu a palavra. O professor Itamar não voltou, não se reconectou com a sessão, mas eu estou achando que o professor Plínio está ali em ponto de bala para dar uma palavrinha também na sessão de hoje. Bom dia, professor. Bom dia, prezado presidente, bom dia, caros confrades e confreiras. Realmente, a história da nossa Universidade Federal do Piauí, ela é da maior relevância, não só no sentido da educação, da pesquisa, do ensino superior, que marcou e vem marcando e destacando no país e fora do país, na extensão, na gestão, e além dos comentários importantes a respeito dos primeiros cursos superiores, Faculdade de Filosofia, Faculdade de Direito, gostaria de incluir o curso de Odontologia, juntamente com Direito e Filosofia, foi o tripé da fundação da Universidade Federal do Piauí, com outros cursos que vieram realmente agregar. E nós podemos dar também uma contribuição. Nos 50 anos do curso de Odontologia, eu publiquei, juntamente com a Marina Macedo, minha filha, e mais um projeto de pesquisa sobre o curso de Odontologia da Federal do Piauí, e foi publicado na revista Tempos, que é a revista da Universidade de Brasília. E por conta dos 50 anos do curso de Medicina da Federal do Piauí, em 2018, também fui honrado em poder contribuir como coautor do livro
curso de medicina da UF, 50 anos, onde também com a Marina Macedo, nós somos coautores desse livro, no último capítulo, que foi lançado pela própria UF, pela editora da UF, em dezembro de 2018. E faço minha também as palavras do confrade, colega professor Fonseca, a respeito das decisões, ou seja, tanto primeira consulta quanto da segunda, que realmente nós esperamos, estamos aqui na expectativa, que o nome do primeiro da lista seja realmente referendado pelo ato presidencial. É um prazer estar com os confrades e confreiras. Meu tempo de 3 minutos não quero ultrapassar. Um grande abraço. Bom dia a todos. Obrigado, professor Plínio Macedo, pela sua participação na sessão de hoje da Academia Piauiense de Letras. Depois, poeta Francisco Miguel, nós vamos conversar pelo WhatsApp acerca do livro. Que saiu um novo livro meu, a biografia do Dr. Disseu Arcoverde. Esse livro eu deixei para os acadêmicos lá na nossa academia. À medida em que eles passam lá para receber a correspondência, recebem também este livro que eu deixei por lá. Mas quem tiver dificuldade de ir até a academia esses dias, nós vamos usar aí um esquema alternativo, nem que seja uma operação de guerra, para fazer o livro chegar à casa de cada acadêmico. Então, nós hoje fomos muito bem, nossa sessão, estamos já encerrando, dentro de 1h13 apenas, nós começamos com 5 minutos de atraso, então 1 hora exatamente, que é o tempo ideal para a nossa sessão a partir de agora. Foi gravada a sessão de hoje, parcialmente gravada, não foi gravada toda, e em breve vai estar disponível no YouTube. E eu vou mandar o link para os acadêmicos, para que possam acompanhar, ver direitinho como apareceram, como se pronunciaram e como os colegas falaram também na sessão de nossa academia. Agradeço a todos a presença e no sábado estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Boa tarde e muito obrigado. Declaro encerrada a sessão. Espera aí.